Vamos então estar falando sobre o processo infeccioso, né, que acomete o trato respiratório superior e acaba desenvolvendo, né, o que nós chamamos de tonsilite ou amidalite, a faringite e a laringite. São infecções do trato respiratório superior, podem ser acometidas por processos virais ou processos bacterianos. Quando acometido por processos virais, ele lesiona, desencadeia um processo viral, mas pode abrir porta de entrada para uma infecção secundária da própria microbiota, e aí nós teremos então quadros bacterianos. Normalmente as bactérias que acometem o trato respiratório superior são bactérias o quê? Gram-positivas. Então a gente já faz, né, um aporte ao tratamento, né, se referenciando aos beta-lactâmicos. Alguns aspectos anatômicos são importantes, né, salientar. Então nós temos a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então quando o vírus, né, que tem focos preferenciais, como o rinovírus, acomete a mucosa nasal, nós temos apenas o quê? Um resfriado comum, caracterizado por espirro, coriza e obstrução nasal. Quando, né, o vírus acomete a mucosa nasal e atinge a faringe, então nós temos um quadro de faringite. Quando o vírus começa e atinge a orofaringe, então nós temos um quadro de amidalite. E quando ele atinge a laringe, nós temos um quadro então de laringite. Então é muito comum termos então o quadro espirro, coriza, obstrução nasal e dor de garganta, amidalite. Espirro, coriza, obstrução nasal e tosse improdutiva, uma tosse latida, frequente, um quadro de faringite. E quando nós temos espirro, coriza, obstrução nasal, hiperemia da orofaringe e um quadro então de rouquidão, nós temos um quadro de laringite. Lembrando então que o vírus tem focos preferenciais. O rinovírus, por exemplo, acomete mais a nasofaringe, então desenvolve o resfriado comum. Mas ele pode atingir a faringe também e desenvolver um quadro de faringite com dor de garganta e tosse, as tonsilas, dor de garganta, né? E pode atingir também a laringe, que eu vou ter dor de garganta com rouquidão. Nós temos um anel de tecido linfóide, que é formado pela tonsila faringiana, conhecida como adenoide, as tonsilas palatinas, a tonsila sublingual. Isso ele forma um anel de tecido linfóide para quê? Para apresentação de antígeno, para defesa do nosso organismo e para sinalizar que algo no trato respiratório superior não está, né, acontecendo de forma adequada. Nós observamos então as tonsilas, apenas as tonsilas palatinas. Então nós temos as várias tonsilas, faringiana, lingual, tubária. Nós observamos na farmácia com auxílio de uma caneta clínica ou de uma lanterna e um abaixador de língua, são as tonsilas o quê? Tonsilas palatinas. É importante então diferenciarmos o processo viral do processo bacteriano e aonde está cometendo esse processo. Então quando acomete as amígdalas no processo viral, nós vamos ter os sinais característicos de um processo viral: espirro, coriza, obstrução nasal, íngua, infartamento ganglionar, né, e a dor de garganta. Quando acomete a faringe, nós vamos ter a coriza, espirro, obstrução nasal, hiperemia da orofaringe, nós vamos ter também íngua, né, que seria o infartamento ganglionar, e vamos ter o que diferencia da amidalite da faringite, que é a tosse improdutiva. E na laringe, nós vamos ter também o mesmo quadro respiratório, acrescentado o quê? De rouquidão. Por quê? É na laringe que nós temos as cordas vocais. E se o processo, né, infeccioso levar à produção de mediadores e edemaciar, causar um edema das cordas vocais, então vamos caracterizar então como dor de garganta com rouquidão. Já no processo bacteriano, nós vamos ter um padrão de febre mais elevado, a hiperemia, né, da orofaringe, uma dor mais intensa e a presença, é claro, gânglios infartados e a presença de placa de pus. Então nós vamos conseguir visualizar com o abaixador de língua, a lanterna, nas tonsilas palatinas, a presença de placa de pus. Na faringite bacteriana, mesmo padrão, febre, dor de garganta, certo? A presença também de infartamento ganglionar, dor de garganta forte, mas eu vou ter principalmente o quê? Uma tosse também, uma tosse improdutiva e o padrão de febre mais elevado. Já na laringite bacteriana, o mesmo quadro, dor de garganta, né, com a presença de febre mais elevada, infartamento ganglionar. Só que tanto na faringite como na laringite nós não conseguimos observar o quê? A presença das placas de pus. Nós vamos observar a presença de tosse também,
improdutivo, mas um padrão de febre mais elevado na faringite bacteriana, enquanto na laringite bacteriana nós vamos observar padrão de febre mais elevado e a presença de rouquidão. Aqui nós temos os principais vírus que acometem, né? Os quadros de amidalite, faringite, laringite. Nós temos as bactérias que normalmente são bactérias gram-positivas, então eu já me reporto ao tratamento, né, para os beta, dando preferência aos beta-lactâmicos e macrolídeos. E aí nós vamos observar, macroscopicamente, o que nós vamos observar? A hiperemia da orofaringe, a hiperemia da mucosa nasal, a presença de coriza, espirro, né, e obstrução, a presença de secreção na mucosa nasal e a hiperemia da orofaringe. Enquanto na bacteriana nós vamos observar a presença do quê? De placas de pus nas tonsilas palatinas. É indicativo do quê? De uma amidalite bacteriana. Lembrando, faringite nós vamos ter dor de garganta com tosse, e laringite, dor de garganta com rouquidão. Aí mais uma vez mostramos o processo bacteriano, né? Presença de placa de pus. A fisiopatologia, tanto da tonsilite como da amidalite. Então nós vamos ter lesão, quer seja um processo viral ou bacteriano, vamos ter então um quadro inflamatório. Então vamos ter um processo inflamatório, fosfolipídio, fosfolipase A2, ácido araquidônico, prostaglandina. A prostaglandina vai promover o quê? Primeiramente, sensibilização das terminações nervosas, dor. Outro sinal clássico da inflamação é o quê? A vasodilatação aumenta a permeabilidade, leva ao edema. E o edema vai comprimir as terminações nervosas, levando então a um quadro de dor de garganta. No caso da faringite, esses mesmos mediadores vão atuar o quê? Estimulando os receptores da tosse. E aí então eu vou ter uma tosse frequente, uma tosse seca e frequente. Diferenciais, nós já falamos um pouquinho, mas vamos lá. As bactérias, né? Inicia o mal-estar. Aqui no vírus eu tenho presença de coriza. O padrão de febre é mais elevado, o padrão no vírus é mais leve. Dor de garganta é mais intensa na bacteriana. Não observa a presença de placa. Normalmente acomete, né, crianças acima de 12 anos e nos vírus aqui abaixo de 2 anos. Como eu tenho a presença de pus, eu vou ter a litose, né, na bacteriana. Né, e aqui eu apenas tenho uma hiperemia da orofaringe. Mais uma vez, processo viral, processo bacteriano na presença de placa. Bom, tratamento então. Tratamento, vamos lá, iniciando um processo viral. Então, no processo viral, nós vamos estar trabalhando primeiramente com pastilhas, associado com o colutório e AINE sistêmico. Normalmente, as pastilhas têm um antisséptico, tem um anestésico e às vezes tem até um anti-inflamatório de uso tópico, vamos dizer assim. Então, orienta o paciente a chupar a pastilha, não mastigar, deixar de ingerir líquido por uns 15 minutos para deixar o quê? A pastilha agir. Então, o antisséptico vai estar evitando aquela infecção secundária, o anestésico de mucosa diminuindo a dor e, no caso da faringite, também diminuindo a tosse. Enquanto que o anti-inflamatório vai diminuir o que? Todo o processo, a inibição da ciclooxigenase, diminui prostaglandina, leucotrieno, diminui o edema, diminui a sensibilização, diminui a dor. Já no processo de faringite bacteriano, o que diferencia? É a tosse. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma, trabalhando com pastilhas, associado com colutórios na forma de spray ou fazer gargarejo, o AINE sistêmico, né, para diminuir o quadro inflamatório, acrescentado no caso da faringite, antitussígenos. Aí podemos trabalhar com antussígenos de ação periférica, como a dropropizina, de ação central como o clobutimol, ou, né, os de ação central e periférica como a cloperastina. Isso nós vamos estar diminuindo essa tosse improdutiva, né, que é muito característico na faringite, dor de garganta com tosse improdutiva. Bom, no processo, né, ainda, né, viral, podemos trabalhar ainda com pastilhas, né, que contêm os antibióticos tópicos para evitar uma infecção secundária. Então, aí das pastilhas que nós temos ali a amidalin, que eu tenho a tirotricina, né, e ela também vai estar evitando o quadro de infecção secundária, além dos antissépticos também. Então, pastilhas, colutórios e o AINE sistêmico. No caso da faringite, podemos trabalhar ainda com as pastilhas que contêm antibiótico. Pastilha, colutório e o AINE sistêmico, acrescentado do quê? Acrescentado dos antitussígenos. Bom, já quando se fala em amidalite bacteriana, faringite bacteriana e laringite, né, mas principalmente aqui nesse caso aqui, um caso de amidalite e um caso de laringite bacteriano, aí nós vamos entrar com as pastilhas, os AINE sistêmicos, e aí nós vamos estar trabalhando com o quê? Com os antibióticos. Que antibiótico? Os beta-lactâmicos, né, porque bactérias são gram-positivas, e aí nós vamos dar preferência para esses beta-lactâmicos. Em segunda escolha, os macrolídeos, e depois nós temos a sulfametoxazol com o trimetoprim. Quando se tratar então de uma faringite bacteriana, mesmo tratamento, a mesma coisa da amidalite e da laringite bacteriana. Usar as pastilhas e os antissépticos ou colutórios.
Podemos trabalhar com os AINES sistêmicos, acrescentando o quê? Acrescentando os antibióticos. E aí dos antibióticos, dando preferência sempre os beta-lactâmicos, em primeira escolha, macrolídeos e sulfametoxazol com trimestoprim. Lembrando então que a faringite tem um quadro de tosse, e aí nós vamos trabalhar com os antitussígeos de ação periférica, central e periférica, certo? Da mesma forma, né, podemos trabalhar no caso da laringite, mesmo processo, pastilha bacteriana, né? Processo através das pastilhas, o AINES sistêmicos, que aí pode ser o diclofenaco, né, o cetoprofeno, a nimesulida e o ibuprofeno, né, que pode ser trabalhado. Acrescentado do que? Acrescentado os antibióticos, podendo-se utilizar pastilhas tópicas também. Se tiver faringite, né, a presença da tosse bacteriana, e podemos acrescentar então os antitussígenos. Sinais de gravidade, principalmente a faringite por streptococcus, né, onde a gente observa a presença de placas bacterianas, pela causa a febre reumática e escarlatina. Então, quando você observar, né, criança com amidalite posteriormente na orofaringe, a língua, parecendo um morango e lesões cutâneas, né, nós chamamos isso aqui de escarlate. Por quê? A bactéria produziu uma toxina que caiu na circulação, e aí eu tenho antígeno-anticorpo depositando na pele. E aí eu desenvolvo o quê? A escarlate. Também é um sinal de gravidade, encaminha. Amidalite, infartamento ganglionar e sopro, encaminha, porque você está produzindo anticorpo contra a sua própria válvula. Nós temos o ácido ciálico, e aí você produz um da parede bacteriana, e aí você produz anticorpos contra o ácido ciálico da parede bacteriana. Porém, existe uma semelhança estrutural com as células da válvula cardíaca. E aí você começa a produzir anticorpos contra a sua válvula cardíaca. Bom, antígeno-anticorpo, depositou no vaso da pele, desenvolve lá a escarlate. Mas ele pode depositar onde? No filtro, que é o quê? O rim. E aí eu posso desenvolver o quê? Desenvolver uma glomerulonefrite. Ok? Então, criança com amidalite, infartamento ganglionar, depois, né, de uma semana apresentar hematúria, né, sensibilidade, né, na região lombar direita e esquerda, com sinal giordiano positivo, encaminhar. Ok? E aí a mesma coisa, apresentando então dor de garganta, infartamento ganglionar e sopro, encaminhar. Dor de garganta, infartamento ganglionar e dor articular, encaminhar. Streptococcus beta-morites, você está produzindo anticorpo contra a sua própria articulação. Então isso aí também pode trazer lesões nas articulações. Uma outra gravidade é o que? A difteria. Embora a população já esteja, né, vacinada contra a difteria, a gente observa, né, o surgimento de doenças que já estavam erradicadas por conta da não vacinação das crianças. E a difteria, ou Corynebacteriae diphtheriae, produz, né, um foco infeccioso com uma placa pseudomembranosa, de difícil remoção, ok? E além disso, ela vai produzir uma toxina que cai na circulação. Caiu na circulação, né, aí ela vai atacar o sistema nervoso central e o coração. Então ela desenvolve a lesão, né, na laringe, ok? Vai obstruindo a laringe e desenvolve o que nós chamamos de Krupp, ok? E então a traqueostomia resolve parcialmente. É necessário depois o que? Neutralizar essa toxina. Por quê? Do foco infeccioso, a toxina caiu na circulação, é uma toxina que inibe a síntese proteica e vai em dois órgãos alvos, né? No sistema nervoso central, causando a polineurite, e no coração, né, causando lesão na musculatura cardíaca, até mesmo a insuficiência cardíaca. Então esses são os sinais de gravidade. Um sinal de gravidade para amidalites virais é o quê? Dor de garganta, principalmente viral, apenas a hiperemia e o edema das tonsilas. Com lesões aftosas na boca e na palma da mão e planta dos pés, nós chamamos de doença de mão, pé e boca, conhecido principalmente ocasionado pelo vírus Coxsackie. Encaminhar.